Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje apresento-vos o meu novo carro, Tesla Model Y Long Range. No vídeo de hoje vou-vos mostrar o design do carro, toda a tecnologia associada, a minha experiência de compra de um Tesla e assim como fazer um comparativo, tanto a nível de experiência de condução como de custos, entre um carro a combustão e um carro elétrico. Vamos lá! Ora, vamos então fazer aqui um test ride, embora este carro já tenha cerca de 4.000 km, mas vou-vos explicar muito rapidamente as funcionalidades. Aqui, antes de arrancarmos, como podem ver aqui esta imagem, podemos abrir a partir de dentro do carro a bagageira dianteira, que puderam ver ali na parte inicial do vídeo, a bagageira traseira e a caixa de velocidades. Basta carregar no travão, conforme diz aqui, e aqui empurrar para a frente. Quando engatamos o carro, temos aqui imediatamente o mapa para nos podermos guiar. Vou colocar o cinto, que é obrigatório, e basta acelerar que o carro começa imediatamente a andar. Podem ver aqui os quilómetros por hora. Aqui em baixo temos a viagem A, o odómetro. O carro tem 4.276 km e aqui temos o mapa. Portanto, a nível de condução é muito semelhante a um carro normal de caixa automática. A única diferença que se sente quando se pega num Tesla pela primeira vez é portanto, a ausência de qualquer tipo de ruídos, um silêncio total que, na minha opinião, é bastante bom pelo facto de nos transmitir uma calma muito maior durante a nossa condução. Este carro tem 300 cavalos e tem 450 Nm de binário, mas convém dizer que é um carro 100% elétrico, ou seja, quando nós aceleramos, a disponibilidade de binário é completamente imediata, ao contrário de que se for um carro a combustão, por exemplo, sobrealimentado, com turbo, a partir do momento em que nós pisamos o acelerador, há ali um processo, antes do carro dar aquele impulso, que neste carro é feito de forma completamente imediata. Eu vou só fazer aqui, muito rapidamente, uma simulação para vocês poderem ver aqui a nível de velocidade nesta reta. Se eu calcar a fundo, ó, vocês podem ver que isto é uma experiência completamente brutal e muito diferente de uma experiência de um carro a combustão, porque realmente o binário neste carro, a entrega de binário é uma coisa fora do normal. Só desligar aqui os avisos. Bem, vamos falar aqui de consumos, muito rapidamente. Não sei se conseguem ver aqui, mas este carro tem 4.277 km e durante este período, que é desde que o carro foi comprado, com 0 km, tem feito uns consumos de 12,2 kW a cada 100 km. O que é que isto representa? 12,2 kW por cada 100 km. No meu caso, a carregar em casa, eu tenho um custo por kilowatt de 16 cêntimos e 45, o que quer dizer que para fazer 100 km vocês precisam de 2 euros, não é? Se fosse um carro a combustão, a gasolina, a fazer um consumo à volta dos 6 litros, vocês precisavam de 8 euros para fazer os mesmos 100 km. E, portanto, uma das grandes diferenças destes carros elétricos para os carros a combustão tem a ver com a poupança que se tem a nível dos consumos. E quanto mais quilómetros se fizer, como é lógico, mais vale a pena. Vou falar também da experiência de ter comprado o Tesla.
Foi uma experiência completamente fora da caixa, porque fui fazer um test drive ao carro, onde foram bastante solícitos a explicar todas as características que o carro tem e etc. Andei com o carro cerca de 1 hora, mais ou menos, um carro semelhante a este, e quando terminei o test drive, mostrei interesse em adquirir o carro, e aquilo que me disseram foi: basta ir ao site da Tesla, fazer a encomenda, pagar 250 euros e aguardar que o carro venha. Ou seja, achei uma experiência muito interessante pelo facto de não haver muitas assinaturas de papéis e enviar documentos. Foi uma coisa extremamente intuitiva, demorou 1 minuto a fazer a encomenda do carro. E para mim, como consumidor, acho que foi uma experiência muito boa, e é uma experiência completamente diferente de qualquer outro tipo de carro que eu tenha comprado até agora. Outra coisa que eu também gosto muito neste carro tem a ver com a tecnologia. Se vocês olharem para esta parte esquerda, o carro em todos os momentos consegue detectar, seja pessoas, seja carros, motas, consegue detectar sempre quem vem de frente, quem está à nossa frente, quem vem atrás, e então, se ocorrer eventualmente uma situação de perigo, imaginem que eu vou passar uma passadeira e vem alguém a atravessar e eu vou distraído. O carro tem a capacidade de identificar que existe uma pessoa a atravessar a passadeira e existe risco de colisão, e o carro trava por ele próprio e não deixa que aconteça o acidente. Outra coisa tem a ver também com a questão da regeneração de energia. Quando vocês desaceleram, por exemplo, eu vou agora chegar aqui a uma passadeira e eu vou desacelerar. Se vocês olharem, vocês nunca precisam de travar para o carro parar, a não ser numa situação de emergência. Ou seja, vocês andam dias e dias e semanas sem sequer utilizarem o travão do carro, o travão de pé do carro. Algo que eu achei também bastante bom, porque acabamos por trabalhar única e exclusivamente com o acelerador, porque quando fazemos a desaceleração, ele faz uma travagem para regenerar o máximo de energia possível e acaba por imobilizar automaticamente o carro. Se vocês olharem, olha, tem aqui uma rotunda, eu vou acelerar um bocadinho, e agora ao chegar à rotunda, isto com a experiência uma pessoa vai ganhando, vai começando a perceber quanto tempo é que precisa para imolar. Bastou-me desacelerar que cheguei aqui à rotunda e parei completamente o carro, sem precisar de tocar no travão. O GPS funciona muito bem, é muito preciso, seja que morada que nós coloquemos. E outra coisa que eu também gosto muito no carro tem a ver com todo este sistema. Quando nós clicamos, não há aqui delays e nada, nunca tive nenhuma falha, sempre que cliquei ele nunca falhou em nada até hoje. Impecável, sempre funcionou muito bem. O ar-condicionado impecável, seja para desembaciar o vidro, seja para climatizar o interior também. E é uma experiência muito boa. Aqui em baixo temos carregamento por indução para 2 telemóveis, basta pousar aqui o telemóvel. Se vocês virem aqui, posso pousar aqui o meu telemóvel e ele começa a carregar automaticamente por indução. Aqui temos uma série de locais para pôr objetos, locais extremamente grandes, dá para pôr aqui muita coisa, tanto aqui como aqui no meio também, e aqui de baixo, do apoio de braço. Tem aqui para arrumação também muitos sítios. Eu sempre tive na minha cabeça que se algum dia comprasse um carro elétrico, tinha que ser um Tesla, não sei porquê, pode às vezes ser uma daquelas pancas, mas sempre tive na minha cabeça que se algum dia comprasse um carro, tinha que ser um carro, tinha que ser um Tesla, um carro elétrico tinha que ser um Tesla. E para já, o carro nunca teve problema absolutamente nenhum. É a única marca de carros elétricos, a Tesla, que não tem revisões de serviço. Todas as outras marcas, mesmo 100% elétrico, é preciso ir lá uma vez por ano, pelo menos, fazer uma revisão. Este carro, a única coisa que precisa de levar é pneus, quando desgastarem. Disseram-me também que a nível das pastilhas de travões, dado que praticamente nunca se usa o travão para nada, é muito provável que durante toda a vida do carro nunca seja preciso de trocar as pastilhas. E só, se vocês olharem para aqui para o conta quilómetros, uma pessoa vai aqui e basta
Isto é uma coisa brutal. Eu não vos consigo passar a sensação de ficar colado ao banco, que se sente, mas ele vai assim até aos 200, por aí fora, vai sempre com a sensação de ir colado ao banco. Pá, é uma sensação incrível. Ou seja, tendo um carro elétrico, neste caso, este carro tem uma autonomia, a Tesla diz que tem uma autonomia para 622 km e ele já fez 550 até aos 10% de bateria, mais ou menos, portanto, entre 500 a 550 km vocês conseguem fazer sem problema nenhum. E carregar em casa a bateria, eu tenho mesmo o carregador da Tesla, vocês conseguem carregar por 9 ou 10 euros uma bateria completa para fazer entre 500 a 550 km, o que é uma diferença muito significativa para um carro a combustão. A nível de performance, eu tive um carro a combustão mais ou menos equivalente a este a nível de potência, um Civic Type R, um FK8 com 320 cavalos, e digo-vos que, apesar de ser um carro bom e um carro desportivo e quase um carro de corridas para a estrada, não tem qualquer tipo de hipótese contra este a nível de acelerações. É uma coisa, não tem hipótese nenhuma, seja arrancado parado, seja a partir daqui dos 75 km por hora começar a acelerar, não há qualquer hipótese, porque o carro elétrico tem uma disponibilidade de binário tão imediata que naquele momento em que se calca, ele dá logo um avanço muito significativo. Uma coisa que eu também gostei muito neste carro é o minimalismo que existe, ou seja, o carro é muito focado neste painel gigante central e depois aqui do lado, tanto de um lado como do outro, não existe nada, nem existem aqui manetes aqui junto ao volante para confundir, tudo é feito a partir daqui, ou seja, isto é o cérebro do carro, não é? A parte principal do carro e toda a tecnologia está colocada aqui dentro. Isto dá um gozo, uma pessoa dar aquelas acelerações assim, é uma sensação única nos carros elétricos. E para já, assim, antes deste carro nós tínhamos um híbrido, ou seja, nós passámos de combustão para híbrido e agora de híbrido para elétrico. Mesmo o híbrido funcionando em modo elétrico ou a combustão, em que era o próprio motor do carro que fazia o carregamento da bateria, mesmo assim um carro híbrido ele fazia ali nas médias de consumos a gasolina, também era um carro híbrido com 240 cavalos, portanto também se tem que ter em conta que era um carro com potência, mas fazia ali na casa dos 5 litros aos 100, mais ou menos, e portanto um depósito levava mais ou menos 80 euros de gasolina e fazia entre 800 a 900 km, mais ou menos, portanto é uma diferença abismal a nível de poupança de um carro, mesmo híbrido, já nem fala combustão, para um carro 100% elétrico. Ora bem, eu falei-vos que este carro tem cerca de 4.200 km, vamos arredondar para os 4.000, para ser mais fácil. Para fazer 4.000 km a uma média de 12.2 kW ao 100, ele precisou de carregar 488 kW. Isto em dinheiro, tendo em conta, conforme vos disse, que eu tenho um custo por kilowatt de 16 cêntimos e 45, isto dá um gasto de 80 euros para fazer 4.000 km. Se fosse um carro a combustão com uma média de 6 litros, mais ou menos, tínhamos que ter gasto 400 euros para fazer estes mesmos 4.000 km. Portanto, é uma diferença muito significativa, estamos a falar de 300 e tal euros de diferença para fazer 4.000 km. Claro que quantos mais quilómetros se faz, mais vantajoso é ter um carro elétrico, não é? Mas a longo prazo acaba sempre por compensar, porque mesmo que vocês façam poucos quilómetros, mesmo que seja um carro com uma autonomia muito inferior, imaginem 200 km, se vocês até podem carregar o carro uma vez, com 5 euros, não é, de eletricidade, e andar com o carro durante 2 semanas, casa-trabalho, trabalho-casa, acaba por compensar bastante. Além disso, no caso específico da Tesla, que eu vos disse que não tem revisões, imaginem, o carro antigo, o híbrido, fazia 3 revisões por ano, não é? Que faz revisões de 15 em 15.000 km, e portanto cada revisão mais ou menos a 500 euros, estamos a falar de um custo anual de 1.500 euros, mais
o selo do carro, não é? Que eram 150 euros por ser híbrido, se fosse a combustão ainda era muito mais caro. Ou seja, mesmo os 150 euros que o carro pagava de IUC, não é? Para este carro, imaginem quantos quilómetros é que dá para fazer. Dá para fazer 8.000 quilómetros em modo elétrico, porque os carros elétricos não pagam IUC, não é? Só por aí, e já nem falo em revisões, porque isso aí então dá para vários anos de quilómetros em modo elétrico, só o não ter que fazer revisões. E foi esse um dos motivos também principais que nos levou a escolher o Tesla, foi o facto de não ter que ir obrigatoriamente a fazer uma revisão todos os anos. O filtro do habitáculo e o filtro do ar, eu posso mudá-lo todos os anos, é muito simples. A Tesla na aplicação tem um vídeo a explicar exatamente como fazer esse processo e, portanto, neste carro só vou precisar de o levar a algum lado quando precisar mesmo de trocar pneus. Caso contrário, não vai ser preciso deslocar-me à marca para fazer absolutamente nada. Vou aproveitar que estou aqui nos semáforos um bocadinho, só para vos mostrar. Aqui as funções, temos a parte dinâmica, a nível da aceleração ele tem um modo mais relaxado, em que permite que o carro seja mais suave na entrega de potência, que não dê aquelas puxadas muito fortes para se sentir colado ao banco. E a nível da desaceleração, quando nós desaceleramos para ele parar, tem um modo normal, que é o que eu uso, para recuperar o máximo de energia possível, e tem um modo reduzido, em que ele demora mais tempo para fazer a imobilização total do carro. E depois por aqui fora, isto depois ao fim de 3 ou 4 vezes, aqui é a parte do carregamento, ele está com 94% de bateria. Bom, tem aqui a parte do autopilot também, bom, tem aqui uma série tem todas as informações que vocês precisam. Por aqui fora a parte das luzes, dos bancos, os bancos são aquecidos e arrefecidos, e algo que eu queria também referir em relação aos bancos é que eles são extremamente confortáveis, os bancos. Gosto mesmo muito da posição de condução a nível dos bancos, porque já tive a oportunidade até de fazer uma viagem um bocadinho maior neste carro e não senti qualquer tipo de fadiga física, nem dores nas costas, nem nada disso. Volto a frisar, tanto os bancos da frente como os bancos de trás, vocês podem chegar aqui e selecionar, estão a ver, estou a pôr quente ou podem pôr frio. Portanto, ele tem tanto os bancos da frente como os de trás, são aquecidos e arrefecidos. Outra coisa engraçada neste carro é quando nós estamos parados num semáforo ou quando estamos numa fila de trânsito, às vezes podemos estar distraídos a fazer alguma coisa e ele detecta aqui quando o carro da frente arranca ou quando o semáforo passa para verde, que ele consegue detectar o semáforo. Ou se vocês virem aqui, ó, estão a ver, ele tem aqui os 3 semáforos vermelhos, que são aqueles 3 que estão ali à frente, e quando o semáforo passar para verde ou o carro da frente arrancar, ele dá-me o sinal para eventualmente, se eu estiver distraído, para saber que é a altura de eu arrancar. E agora que estamos aqui numa zona com mais carros, vocês conseguem ver que ele até detecta aqui estes 2 pinos que estão aqui à frente, amarelos, que estão aqui no meio. É muito completo a nível de câmaras. A nível de câmaras o carro tem uma à frente, uma atrás, uma interior, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 câmaras pelo carro todo e tem o modo sentinela, que é quando vocês estacionam um carro em algum sítio, o modo sentinela fica ativado. O que é que isso quer dizer? Se alguém se aproximar do carro ou começar a rondar o carro, ele começa a gravar automaticamente e vocês conseguem ir ao telemóvel e ver a gravação que ele fez para poderem ver se alguém tentou eventualmente assaltar o carro, ou se viram que alguém vos bateu no carro, vocês podem acionar qualquer uma das 7 câmaras que o carro tem para verem a matrícula do carro que vos bateu. É uma cena muito, muito fixe. Muito fixe. A aplicação da Tesla é do mais completo possível, é quase uma reprodução aqui disto que está aqui, deste verdadeiro computador, que isto é um computador ao fim e ao cabo, e conseguem ter acesso a tudo, conseguem programar. Vocês podem chegar a casa e colocar o carro a carregar e dizer, só quero que comece a carregar a partir das 10 da noite, imaginem, e ele fica lá carregado, mas só começa a carregar o carro a partir da hora que vocês definirem. É super completo, podem abrir e fechar o carro, abrir as malas a partir da aplicação da Tesla, e até agora nunca falhou nada. Olhem, agora dei aqui o pisca e lembrei-me de falar de outra coisa. Isto tem tantas funcionalidades. Se vocês repararem aqui, eu estou a dar o pisca para o lado direito e ele ativa a câmara dali da porta para vos dar uma imagem para trás. Ou seja,
Vocês com este carro, ao fim de uns dias, vocês deixam de olhar para os retrovisores que estão da parte de fora e praticamente só olham para aqui, porque a câmera é tão nítida e a imagem é tão boa que desviar os olhos para ali demora mais tempo do que desviar os olhos para aqui, e então ele ativa sempre a câmera. Além disso, quando vocês vão em andamento, podem ativar aqui manualmente as câmaras. Ó, estão a ver? Estou a ativar aqui, esta é a câmara da frente e aqui as câmaras do lado, e podem mudar, podem ir aqui ao carro, ó, ativar a câmara traseira, se virem às vezes algum carro suspeito atrás de vocês ou alguma situação que vos pode pôr em perigo, mesmo convosco em andamento, e ele está a gravar sempre em loop, de forma contínua. Vocês depois podem eventualmente ir ao telemóvel e ir recuperar este fecheiro. Pá, é muito fixe. Outra coisa também interessante é que nos lugares aí atrás, e eu filmei aí no início o ecrã para vocês verem, quem vai atrás tem, eu subscrevi o serviço Premium, que são 9,99€ por mês, e tem acesso ali atrás na Netflix, que eu tenho subscrito também, a Netflix, YouTube. Portanto, quem vai atrás pode ligar com o som ativo, estar aí a ver vídeos de YouTube, a ver um filme na Netflix ou uma série, qualquer coisa. Aqui na parte da frente também dá, mas temos que estar com o carro completamente imobilizado, o carro parado, conseguimos aceder também a isso. Ou seja, se nós pararmos em algum sítio, imaginem que estão à espera de alguém ou isso, 10 minutos ou um quarto de hora, vocês podem chegar aqui e ativar seja o YouTube ou a Netflix, e podem estar aqui entretidos a ver um filme. A qualidade da imagem é muito boa. Eu não vou estar a colocar aqui por causa dos direitos de autor do vídeo, mas garanto-vos que já tive a experiência disso, e a qualidade de imagem é muito boa. Outro pormenor que estão a ver aí tem a ver com o teto panorâmico. Portanto, o teto é panorâmico a todo o comprimento e é muito fixe porque dá uma sensação de espaço ainda maior dentro do carro. Além disso, ele é panorâmico, mas tem uma proteção contra raios UV, como é lógico, principalmente por causa da altura do verão. Os vidros atrás também são fumados. E portanto é um carro, conforme vem, é um carro super completo, tem todas aquelas ajudas eletrónicas, os ABS, o Cruise Control, tem Cruise Control adaptativo também. Se vocês fixarem a velocidade, imaginem, em 100 km por hora, quando ele se aproxima do carro da frente, ele reduz automaticamente e depois volta à velocidade que vocês pré-definiram. Basicamente tem tudo o que há de topo a nível de eletrónica e de segurança e tudo aquilo que se pode esperar. Iluminação, já tive a oportunidade de conduzir este carro à noite várias vezes, e posso-vos dizer que até hoje é o melhor carro a nível de iluminação que eu conduzi até hoje. Ele tem o controle das luzes é completamente automático, e uma coisa que eu acho muita piada neste carro tem a ver com os máximos. E ele ativa muitas vezes os máximos durante a noite, só que tem um sistema em que, quando detecta que vem alguém de frente, ele vai desligando e ligando de um lado e do outro, conforme ele vê que existe a possibilidade de encandear alguém de frente. Ou seja, ele permite-vos manter uma visão muito boa durante a noite, mesmo com os máximos ligados. Contudo, as câmaras vão sempre a detectar se vier alguém de frente para não encandear, e ele escurece um bocado esse lado, mantendo o lado oposto com a iluminação máxima. É uma iluminação fenomenal. Pontos negativos até agora. O único ponto negativo que eu até agora me apercebo tem a ver com a visibilidade para trás, porque o carro acaba por fazer ali uma curva bastante grande, o vidro de trás não é muito grande, e quando nós olhamos por este retrovisor, apesar de termos aqui todas as ajudas neste ecrã, quando damos o pisca e tudo, a visibilidade para trás, da forma tradicional, eu acho que fica um bocado aquém daquilo que são, digamos, os carros tradicionais. Neste momento é o único ponto contra que nestes 4.300 km que eu vejo a nível deste carro. De resto, barulhos parasitas zero, para já, não é? Qualidade de construção parece-me ser muito boa. Aqui o material, as costuras todas, aqui à vista, vê-se que é tudo material de qualidade muito boa também. E portanto, o único contra que eu vejo neste carro é, efetivamente, conforme disse,
a visibilidade para trás a partir deste retrovisor central. E pronto, pessoal, acabei por agora colocar aqui o ecrã maior, com a parte dele apanhar os outros carros e tudo. Se clicarmos aqui, colocamos mapa, portanto isto é tudo dinâmico, podemos colocar da forma que nós quisermos. Já vos falei das partes principais deste carro. Acho que por agora ficamos assim. Eventualmente, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão adicional, ponham aí nos comentários, se quiserem perguntar alguma coisa que eu possa não ter falado. E entretanto, se tiverem alguma dúvida, se tiverem interesse num carro elétrico ou num Tesla em específico, perguntem aquilo que vocês quiserem. Fiquem bem, um abraço e até à próxima.